amigo do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de um santo que disse a seguinte frase: eu nunca vou desistir da fé em Jesus Cristo. De quem estamos falando? De Jean Gabriel Perboire, que viveu entre 1802 a 1840. Pois bem, vamos para a sua história. Nem a vida nem a morte, nem vocação. Jean Gabriel nasceu em Perboire, Mogeste, perto de Cahors, no sul da França, no dia 6 de janeiro de 1802, em uma família que deu à igreja 3 vicentinos e 2 filhas de caridade. Em tal ambiente, ele respirou na fé e compreendeu o significado da vida como um dom. Ele se virou para seu irmão mais novo, que entrou para o seminário. Pedimos Jean Gabriel para acompanhar o irmão mais novo por algum tempo, até que ele se acostume ao seu novo ambiente. Mas a chance revelou aos olhos espantados do jovem e horizontes insuspeitos que seu caminho estava no seminário. A Igreja da França acabava de sair da experiência da Revolução Francesa, com vestes roxas do martírio de alguns e com o sofrimento da apostasia de um número. O panorama nos primeiros anos do século XIX foi decepcionante, com os edifícios destruídos, saquearam mosteiros, almas sem pastores. Portanto, não foi por acaso que o ideal sacerdotal para o jovem não apareceu como um estado de vida boa, mas como o destino dos heróis. Seus pais, surpreendidos, aceitaram a escolha de seu filho e o acompanharam e incentivaram. Isso explica 1818, o ideal missionário de Jean Gabriel. Nessa altura, as missões estavam focadas na China, mas a China era uma miragem distante. Era natural para ele escolher a Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo em 1625, para evangelizar os pobres e formação de clero, mas sobretudo para motivar seus membros para a santidade. De 1818 a 1835, ele foi um missionário em seu país. Em primeiro lugar, durante o tempo de treinamento, ele era um seminarista modelo. Depois de sua ordenação sacerdotal, que aconteceu em 1826, ele foi responsável pela formação dos seminaristas. Um novo, mas certamente não acidental, veio para mudar o rumo de sua vida. O protagonista era uma vez o seu irmão Louis. Ele também entrou na Congregação da Missão e pediu para ser enviado para a China, onde, entretanto, o filho de São Vicente teve um novo mártir, na pessoa do beato Francisco Regis Cletus, 18 de fevereiro de 1820. No entanto, durante a viagem, o jovem Luiz, quando tinha 24 anos, foi chamado para a missão no céu. Jean Gabriel chegou à China em agosto de 1835. No Ocidente, na época, não sabíamos quase nada do Império Celestial, e foi uma ignorância mútua. Os dois mundos foram atraídos, um pelo outro, mas o diálogo foi difícil. Nos países europeus, não se ouve falar de uma civilização chinesa, mas apenas de superstições, rituais e costumes, como o ridículo. Os julgamentos eram de fato prejudicados. Alguém tinha de passar e tomar para si o mal de muitos, para queimá-lo na caridade. De Jean Gabriel, após um prazo de aclimatação em Macau, iniciou uma longa jornada, a pé ou a cavalo. Depois de 8 meses, levou a Honan, em Nanyang, onde começou a estudar a linguagem. Após 5 meses, apesar de algumas dificuldades, ele foi capaz de falar bem o chinês, e imediatamente entrou no ministério, para visitar as pequenas comunidades cristãs. Em seguida, ele foi enviado em Hubei, que faz parte da região dos lagos formados pelo rio Yaqintizi, Brui River. Embora fosse um apostolado intenso, ele sofreu muito no corpo e no espírito. Para quem vê as coisas de fora, é difícil imaginá-lo como um missionário para estar em uma noite escura. Mas o Espírito Santo estava a preparar no vácuo da humildade e do silêncio de Deus, testemunhar o Supremo. Duas coisas que aparentemente independentes vieram perturbar o horizonte aconteceram em 1829. O primeiro é o início da perseguição,
depois que o imperador Manchu Qianlong, de 1736 a 1795, proibiu o cristianismo. O segundo é o foco da Guerra Sino-Britânica, conhecida como a Guerra do Ópio, de 1839 a 1842. O encerramento das fronteiras da China e a reivindicação no governo chinês de exigir um ato de lealdade dos embaixadores estrangeiros haviam criado uma situação volátil. A faísca veio o confisco das transferências de ópio em barcos ancorados no porto de Cantão, em detrimento dos comerciantes, em grande parte ingleses. Eles relataram a presença de uma coluna de uma centena de soldados. Talvez eles estavam indo em outra direção, e em vez de ser cautelosos, eles continuaram a conversa fraterna. Quando não havia mais dúvidas sobre a direção dos soldados, já era tarde demais. Balduz e Risolati decidiram fugir de distância. Perbore escolheu se esconder no bairro, entre as montanhas vizinhas, onde foram cobertas com florestas de bambu e cavernas escondidas. No entanto, os soldados, sob ameaça, forçaram um noviço a revelar o local onde o missionário estava escondido. O prisioneiro não tem direito, não era protegido por lei. Ele estava sujeito aos caprichos de seus guardas e seus juízes. Como ele foi preso, assumiu que ele era culpado, e se ele era culpado, ele poderia ser punido. A primeira foi realizada em Chongqing, Rin. A resposta do Marte eram admiráveis. Você é um sacerdote cristão? Sim, eu sou um padre, e eu professo essa religião. Você pode renunciar à sua fé? Eu nunca vou desistir da fé em Jesus Cristo. Pediram-lhe para entregar seus irmãos na fé e dizer por que ele havia violado as leis da China. Na verdade, eles queriam a vítima como culpada, mas uma testemunha de Cristo não é informante. Além disso, ele fez uma pausa. O prisioneiro foi depois transferido para Xiangyang. O interrogatório tornou-se mais brutal. Puseram-lhe sobre os joelhos por várias horas, sobre cadeias de ferro, enferrujado. Ele foi suspenso por seus polegares e os cabelos com um feixe, anquitizé, de punição. Ele foi espancado com bastões de bambu, mais do que a violência física, ele foi ferido, ridicularizado nos valores em que acreditava, a esperança de vida eterna, os sacramentos e sua fé. O terceiro ensaio foi realizado em Wancheng, foi mencionado antes dos 4 tribunais e foi submetido a 20 interrogatórios. As perguntas foram adicionadas à tortura, a ridicularizar o mais cruel. Processaram o missionário. Entre as acusações estava o objeto, o mais terrível, foi de ter tido relações imorais com uma garota chinesa, Ana Cao, que tinha feito voto de virgindade. O Marte assim é defendido. A mulher é respeitada, ela não é ofendida pelo cristianismo. Essa foi a essência da resposta de Jean Gabriel Perbore. Mas ele ficou chateado, porque pessoas inocentes estavam sofrendo por causa dele. Durante o interrogatório, ele foi forçado a usar o ornamento da missa. Eles queriam o acusar de servir do ministério sacerdotal para atender aos seus interesses pessoais, mas o missionário vestindo paramentos impressionou os cristãos e 2 assistentes, os quais se aproximaram para pedir absolvição. O juiz foi o vice-rei cruel. O missionário se tinha tornado uma sombra, a ira do homem sem escrúpulos, sem tréguas, contra este ser frágil. Cegos pela sua onipotência, ele queria uma confissão, reconhecimento, denúncias, mas seu corpo estava fraco, sua alma tinha se fortalecido. Ele esperava mais do que o encontro com Deus, ele se sentiu mais a cada dia. Quando foi a última vez, Jean Gabriel disse: eu prefiro morrer do que negar a minha fé. O juiz pronunciou a sentença. Esta é a morte por estrangulamento. Depois vem um período de espera para a confirmação da sentença pelo imperador. Talvez nós poderíamos esperar clemência do soberano, mas a guerra contra os britânicos proíbe qualquer possibilidade de um gesto de boa vontade. E assim, em 11 de setembro de 1840, um enviado imperial chegou a Galope com o decreto de confirmação da sentença. Com 7 bandidos, o missionário foi conduzido em uma colina chamada Red Mountain.
Os bandidos foram os primeiros, e em seguida uma pausa para Perboire, em oração, para o espanto dos espectadores. Quando chegou sua vez, os carrascos despojaram de sua túnica vermelha e a amarraram a um poste em forma de cruz. Eles correram a corda no pescoço e estrangulou. Era a hora sexta, como Jesus, João Gabriel, morreu como um grão de trigo que cai no chão. Ele morreu, ou melhor, ele nasceu no céu, para descer à terra com um orvalho de bênçãos de Deus. Embora as circunstâncias de sua detenção, traição, prisão, morte, em um dia, cruz e hora, perto da paixão de Cristo, de fato, toda a sua vida foi o de uma testemunha e um fiel discípulo de Cristo. Santo Inácio de Antioquia escreveu: Eu procuro ele que morreu por nós, e eu quero que ele passou para nós. Aqui, aproximamo-nos do momento em que eu sou dado o nascimento para a vida. Tenha piedade de mim, irmãos, não impedir a ascensão para a vida. Jean Gabriel nasceu para viver no dia 11 de setembro de 1840, porque ele sempre procurou aquele que morreu por nós. Seu corpo encontra-se na França, mas o seu coração manteve-se em sua terra escolhida, na terra da China. Lá ele fez uma consulta para o filho e as filhas de São Vicente, enquanto eles também, depois da vida gasta, ao serviço do Evangelho e os pobres que nascem no céu. Jean Gabriel andava de cabeça raspada, mesmo no alto onde pende uma longa trança, de bigode balbuciando sua nova língua, torna-se aprendiz. Dize que pareça um perfeito chinês, dizia ele. Durante quase 5 anos, partilha e anima a vida e o pobre povo chinês. Faz viagens cansativas, visita os cristãos de casa em casa, exercendo seu ministério profético da consolação, na busca de levantar os oprimidos. Torna ele próprio um oprimido, perseguido, traído e preso 8 meses, torturado, sentenciado e, enfim, até ser estrangulado na cruz, no dia 11 de setembro de 1840. Fazia dó vê-lo, diz uma testemunha ocular, só com uma camisa e com calções em trapos, com uma corrente ao pescoço e as mãos amarradas. Ele de joelhos diante do juiz. Os soldados o rodeiam, puxam-lhe as orelhas e os cabelos, obrigando-o a olhar para o seu algoz. O mandarim pergunta-lhe se era europeu e chefe da falsa seita cristã. Responde com calma: sou europeu e missionário dessa religião. Intimado em denunciar os cristãos que tinham fugido, nada respondeu. O algoz irritado bate-lhe no rosto com uma grossa correia de couro. De suas faces e de sua boca inchadas e feridas jorrou sangue. Tinha como seus alguns pobres, a quem ajudava regularmente e aconselhava a viver santamente e segundo a vontade de Deus. A sua beatificação aconteceu no dia 10 de setembro de 1889, realizada a cerimônia de beatificação pelo Papa Leão XIII. Foi canonizado no dia 2 de junho de 1996 por São João Paulo II. Pois bem, meus amigos e amigas, terminando essa vida maravilhosa, que deixa para nós um grande testemunho, rico de muita fé e de muita esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos nesse vídeo, por intercessão de São Jean Gabriel Perboire, a graça de podermos perseverar nos caminhos do Senhor, mesmo nas tribulações, até o momento da morte. Rezemos pedindo o fim da pandemia, como o aumento de amor a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Jean Gabriel Perboire, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.